Maria Adelaide Martins Silva. E nasceu, qual é? Em 1945, no 6 de janeiro. 6 de janeiro de 1945. Fez anos há pouco tempo, então. Diga-me uma coisa, quem da sua família é que andou ao bacalhau? Da minha família não tive ninguém ao bacalhau. De casa dos meus pais não tive ninguém ao bacalhau. O meu marido é que era pescador e era bacalhoeiro. Quer dizer, 6 meses já andava aqui e 6 meses já andava lá no bacalhau. E ele em que barcos é que andou? Andou no São Jacinto e no Ave Maria. Ele foi náufrago do São Jacinto e do São Jacinto foram para o Ave Maria, andou lá 8 anos a cumprir o tempo da tropa. No Ave Maria? Não, entre os dois, andou 8 anos só ao bacalhau, até cumprir o tempo da tropa. Depois do tempo da tropa, a gente comprou um barquinho e depois ele andava aqui ao mar, andou sempre aqui ao mar. E já era casada quando ele foi para o bacalhau ou era solteira? Ele foi para o bacalhau porque só ia só aos 18 anos quando ele casou. Que ele só tinha 18 anos quando casou. Então casou e depois é que foi ao bacalhau? Depois é que foi ao bacalhau. Ok, então em termos de preparativos, nunca foi a mãe dele que tratou, foi sempre a mulher? Não, fui sempre eu porque, por exemplo, a minha mãe fazia roupa, não é? A minha mãe foi que lhe fez a roupa toda para ele ir para o bacalhau. Depois nós andávamos ao mar com o tio Feliz, andava ao mar com o tio Feliz ajeitou a ele ir ao bacalhau. Ele foi vocês que lhe pediram para ele? Sim, e eu também não precisávamos pedir que ele oferecesse, porque o Vino, eles eram como filhos dele, tio Feliz, era como pai dele. Quer dizer, Mas vocês, o que é que vocês pensou, no seu caso, o que é que você pensou dessa decisão de ir para o bacalhau? Apoiou? Queria que ele fosse? Apoiei porque era para eles não ir à tropa, porque eles indo ao bacalhau não iam à tropa. E como não ia à tropa, para a gente era mais fácil. Embora ganhasse pouquinho dinheiro, mas sempre ganhava algum. E para a tropa era no tempo da guerra. Era uma vantagem que os pescadores tinham. É por isso que os pescadores, os bacalhoeiros, eram tudo Vila Condense e Poveiros. Por via dessas coisas. Porque a vida da tropa era a guerra. Era a guerra. Eles iam para o ultramar, era a guerra. E ao bacalhau era uma vida deles. Então, quando chegou à data de mais ou menos da tropa, tomaram a decisão de ir para aqui e falar com o tio Feliz e decidiram então. De qualquer maneira, não precisava de decisão, porque ele já quase era pai, como pai e filho, já não foi preciso pedir, dizer assim, tropa, levo desta maneira ou daquela, já era uma família. Porque a gente, afinal, foi criada toda a vida como uma família uns com os outros. Isso facilitou. O tio Feliz é padrinho do meu filho, mais a tia Maria. São padrinhos do meu Abílio. Quer dizer, nós éramos família, éramos primos, éramos irmãos, éramos compadres, éramos tudo. Mas graças a Deus. Ele antes de ir para o bacalhau já trabalhava na praia? Já era pescador. Ele começou com 12 anos a andar ao mar. E você, o que é que fazia quando era solteira? Eu quando era solteira andava. Eu andei na fábrica, na fábrica da conserva, andei no Nero e andei na Universidade. Em solteira? Em solteira. E não andei em casada até o meu Abílio nascer. A minha sogra, eu tinha a Ana Maria primeiro, tive a Ana Maria primeiro e depois, passados 3 anos, nasceu o meu Abílio. E depois, quando o meu Abílio nasceu, é que eu deixei de ir em solteira, andei no Nero. E depois de casada, é que fui para a Universidade. Eles davam caminhoneta à porta e nas horas vagas ia vender peixe.
Por exemplo, nos dias que não ia, que a gente tinha dias que ia lá 3 horas e depois vinha vender, e vinha e nem ia vender fanecas Mas de nessa terra. altura, quando ia vender as fanecas, ainda não era do barco do seu marido, ainda não tinha barco nessa Ainda altura. cheguei a vender muitas vezes do meu barco, mas em princípio vendia, comprava à beira da lota, eu não tinha a lota, tinha assim um beiralzinho que ainda lá hoje tem, depois foi feita a lota em cima, a gente vendia o peixe por ali adiante, os pescadores, e a gente comprava, era à dúzia e ia vender, ainda nem era ao quilo, era à dúzia. E a gente ia vender para sobreviver. Quando os homens iam ao bacalhau, a gente ia ao jornal para a casa dos lavradores, trabalhar na terra, ia vender peixe, ia só sargaço, ia só botelho e à francelha, para sobreviver, para depois ter aquele dinheirinho que eles traziam do bacalhau para sobreviver de inverno. A gente, por exemplo, apanhava o sargaço e levava para casa, à cabeça. Numa altura, noutra já ia levar ao comprador e depois eles aqui enviavam para fora. Nas alturas em que o seu marido estava na pesca de bacalhau. Na pesca de bacalhau, porque eles estavam, era o verão, eles iam em abril ou março e depois estavam lá até setembro ou outubro. Era. Então, mas aquilo era uma vida de escravidão tanto para eles como para nós. Conte-me então mais ou menos como é que foi. Na altura vocês casaram e chegou a altura dele ir para a tropa. E foi nessa altura então que decidiu ir ao bacalhau. Você apoiou também a decisão? Porque a gente era melhor ir para o bacalhau do que ir para a guerra. Ainda não tinha filhos nessa altura? Quando ele foi, não tinha. Pronto. A primeira vez, fiquei grávida da minha Ana Maria. Ai, foi. Depois ela nasceu em julho. Ela nasceu, o pai estava no bacalhau. Foi o primeiro ano que ele foi ao bacalhau. Foi no primeiro. E quais eram então os preparativos que vocês tinham que fazer? Estava a dizer que a sua mãe era costureira, que fazia a roupa toda dele. O que é que fazia? Era as camisas? Era as camisas, as camisolas, as calças. Era o que os pescadores usavam, era aquele traje. E ela era que fazia as calças, eram calças de sorribeco. Chamavam as calças de... Faz de conta que aquelas celouras que eu tenho a colar, fazia as celouras, chamava-se cenoura naquele tempo. Hoje não é celouras, hoje é outras coisas, não é? Hoje são calças de pijama, mas naquele tempo era cenoura. Está claro, está todas as celouras vestidas e nós fazíamos, por exemplo, as celouras eu não precisava da minha mãe para fazer nem na camisola dele. Mas, por exemplo, para a camisola de cima, a minha mãe fazia e nós ajudávamos porque a gente já sabia. Quando eu nasci, a minha mãe já era costureira, não é? Já não tinha aqueles. As mãos lá não eram fechadas. Já sabia. E nós, a máquina não fazia casas à mão, nós já nos fazíamos as casas, pegávamos os botões. Até os nossos rapazes sabiam fazer casas. Era a vida daquele tempo. Tinham todos que colaborar. A minha mãe, não havia luz. A casa da minha mãe foi a primeira que teve eletricidade, das primeiras que teve eletricidade. Era o meu irmão mais velho, moço. E ele era eletricista. E depois a nossa casa foi das primeiras. Mas a minha mãe tinha o candeeiro em cima da máquina. E muitas das vezes adormecia a costureira e dava o sono e ela... Nunca botou o candeeiro abaixo. Ela fazia tanto para o seu marido como fazia para os outros pescadores. Para os pescadores todos, ela costurava para toda a gente, mesmo sem ser pescadores. Mas e os outros pescadores, o que é que encomendavam? Eram as mães e as mulheres que encomendavam a roupa? Era. Eles compravam o pano, iam à feira, compravam o pano e depois levavam para ela fazer. Mas ela só fazia a roupa de fora? Fazia a roupa de fora e a de dentro. Para os outros também? Também, fazia tudo. Por exemplo, hoje não há costureira, não é? Mas, por exemplo, há quem arranje, por exemplo, a vossa prima, faz para cima abaixo. Faz de conta que era a minha mãe a costurar. Pois, fazia tudo. Fazia tudo. E vocês então, pronto, vocês faziam uma parte da roupa, não era? Que eram as camisas, as calças, e meias, também faziam umas meias? Meias à mão, fazíamos as meias à mão. Os nossos homens iam para o bacalhau, nós fazíamos as meias à mão. Eu um dia deixei de trazer,
é de que para o saco e botá-las fora. Eu ainda tenho lá muitas meias do meu falecido homem. Até algumas já estão rotas, eu depois até deixei de as arremendar, que eles já não as usavam. Porque elas eram remendadas todos os anos, era quando vinham de Tinha que viagem? ser, a gente tinha que as arremendar. Umas à mão, outras com as agulhas. E o que é que faziam mais nos preparativos para a viagem? Além de pôr a roupa, o que é que eles levavam no saco? Levava roupinha, levava meia, levava roupa de dentro. De comer não, porque o navio dava-o comer. O navio eles comiam a bordo do navio. Não levavam nada? E do Lanche resto? nenhum, nada? Levavam só as roupas, metidas, encartavam-se nos sacos. Eram nos sacos próprios. Uns sacos brancos grandes? Eram os sacos próprios e a gente encatava a roupa, não era de malas. E esse saco onde é que arranjavam? Vocês faziam ou havia mesmo um saco já? Não, fazia-se sacos. Pensei que fossem mais ou menos todos Não, iguais. agora é diferente, não é? Sim, Agora tu vais para fora, levas uma mala. Pois. Mas antes era tudo em sacos. Por exemplo, a roupa que eles levavam para vestir, quando numa terra, ia num saquinho e a outra ia à bolsa. Pois. Eles tinham que levar socos, botas. Levavam? Pois. Eles tinham de andar calçados. Pois, claro. E era a vida daquele tempo. Ok. Pronto, agora estávamos a falar dos preparativos e faziam, a esposa, não é, no seu caso, fazia-lhe o saco e depois como é que era a partida? E depois nós íamos levar-nos a Lisboa. A Lisboa. Íamos a Lisboa, íamos despedir deles, estava numa hora, 2, 3 dias, a gente ia dormir à pensão, quer dizer, deixava as coisas no navio e depois íamos para a pensão, dormíamos na pensão até eles tornarem aí, até eles irem. E depois eles iam à vidinha dele, nós ficávamos no carro, dizer adeus. Lá no Manuia, umas vezes vinha-nos do comboio, outras vezes vinha-nos do autocarro, embora. Chegámos a... Era autocarro com os cachimeiros? Era. Mas está-me a dizer que iam de comboio também? Também chegámos a ir e vir de comboio. Nos primeiros anos que nós fomos, que foi a avó dele, chegámos a ir de comboio. Chegámos a ir e vir de comboio. Pronto, o pescador e a esposa, e Era, quem é que ia mais? Iam levar os pescadores? Quando íamos à beira buscar, é que já levávamos os cachorros. Os filhos. A despedida não. A despedida não, só ia o homem e a mulher. E depois, quando eles vinham, era em Aveiro, já era festa. Era diferente, não é? Como é que era o regresso? Era uma alegria. A gente, quando disse não havia entrar o casco no reboque que fosse buscar, era uma alegria. Você já conseguia reconhecer seu marido e as outras pessoas? Ou não? Conseguia? E ia com os filhos de autocarro também? Era de autocarro, ou de carro de graça, ou coisa assim, era. E porquê que os filhos iam... A chegar e não ia sair? Não, porque assim, a chegar é alegria. E a partida que A partida é tristeza. Porque, por exemplo, a Aveiro é ali, mas Lisboa no meio. Um bocadinho mais longe depois. É. E como é que era a despedida, então, do... Era uma amargura. Mas aqui ainda, na terra dos filhos e dos Era uma familiares, tristeza. como é que era? Era uma tristeza ficar toda a gente a chorar. Era. É. E eles já nessa despedida, os idosos, era uma tristeza. Mas iam à casa uns dos outros, ou Ia-se na praia, quando se encontravam? Ia-se despedir uns dos outros. Era uma vida de tristeza. E você ia com o seu marido também? Ia. As pessoas? Eles é que se iam despedir. Não era, a gente não ia com eles despedir, sempre aqui. Era. Mas eu E digo depois uma coisa. com os filhos, como é que era a despedida com os filhos? Era uma tristeza. Quer-se dizer, os meus filhos ainda eram pequenos, meia dúzia de anos, quando o pai deixou de andar a bacalhau. Mas tinha a minha sogra ficava com eles para... Eles ficavam com a minha avó, senão tinham que ficar em casa dos familiares, não é? Porque os cachorros em geral, quando os pais vão e vêm do bacalhau, são ainda pequenos, porque eles deixavam de andar ao bacalhau não velhos, novos. Exato. Por isso os filhos ainda são pequenos. Exato. Até ser mocinhos. O tio Feliz, eles já eram mocinhos quando ele deixou de andar a bacalhau, porque ele andou mais de 20 anos. Ele andou muitos anos. Pois andou 30 e tal. Andou muitos anos.
o tio Feliz, o tio Piloto, também andou com o tio Feliz, andou com o meu homem, andaram muitos. Pois. Quando foi São Jacinto, morreram 6 ou 7 homens com eles. No mesmo barco? No São Jacinto. Ele foi náufrago no São Jacinto, morreram 6 ou 7 pescadores. Como é que foi essa E entre a companhia, quer dizer, os maquinistas e a companhia morreram 6 ou 7. E vocês quando é que ficaram a saber desse Só naufrágio? se logo na notícia. Como é que ficaram Porque a saber? eles foram, foram socorridos por os 8 barcos e depois eles foram para o barco hospital, para os Julianos. E depois dos Julianos foram levá-los à terra e eles vieram de avião para Portugal. E o seu marido, como é que Meu estava quando foi esse naufrágio? Teve de enfrentar como todos. O teu avô também estava com ele. O tio Feliz também estava com o Bino. Mas o tio Feliz teve uma coisa com ele. O tio Feliz não sabia nadar, nunca se atirou ao mar. Foi salvo por o barco que o salvou. Agora não me lembro quem foi o barco. Que o salvaram, ele não se chegou a atirar. Agora o Bino, quando isso aconteceu, ele atirou-se logo à água, porque ele nadava como um peixe. Ele era uma criança. Pois. Ele tinha que ir para aí 21 anos ou 22, quando foi náufrago. E teve muito tempo na... Esteve muito tempo no mar, teve. Enquanto vieram os barcos e não vieram, ele esteve muito tempo no mar. Porque foi dos primeiros a atirar-se à água. Porque foi dos primeiros a atirar-se à água. Ele ainda andou com o palmeiro em cima dos ombros dele para ele não morrer. Ele tinha muita força de vontade. Mesmo ele era uma pessoa com muita genica. Pois. Ele, e não era muito forte, agora estava velhinho, ele morreu com 58 anos, mas velhinho saltaneiro. Mas foi a doença. Mas senão ele era uma pessoa. E você então ficou a saber, pronto, falou-se do naufrágio, você não sabia o que é que era feito do seu marido? Até na ocasião até se constou que ele morreu. Você não Quer dizer, não. Mas eles entre os 8, nós não. Porque, por exemplo, eles entre os 8 da companhia, havia um senhor que se chamava. Ele era o Bino Bigodes, por ele ter um bigodinho. Chamava o Bino Bigodes. E a 8 era o Zé Bigodes, que era da beira da Aveiro. E o Zé Bigodes morreu. E na altura dizia-se, olha, morreu o Bino Bigodes. Quer dizer, eles esperaram todos e outros. Mas depois souberam logo, não foi o Bino, foi o outro, coitadinho, o outro. Olha, já em antes de ir, em Aveiro caiu ao mar. E esse tal? Sim, passaram um passadiço, por exemplo, daqui para o navio. Sim. Caiu ao mar. Que... E logo naquele dia, logo naquele ano, foi morrer também a bordo do barco. Mas isso foi naufrágio. E não sabia que havia cair a criatura ao mar. Parece um sinal, não? Não foi no ano a seguir. No ano a seguir é que ele morreu, no ano em antes é que ele caiu em Aveiro e no ano a seguir morreu. E então você não sabia se o seu marido estava... Não, mas depois nós soubemos logo porque eles mandaram telegramas. Mas em quanto tempo é que você ficou ali sem saber? Nós soubemos logo porque quer dizer, a tripulação, eles anunciaram logo tudo. E vocês como é que sabiam essas notícias? Porque já havia rádios, já havia televisões. Já havia televisões. Pensei que fosse alguém das mulheres mestres que dissessem, não. A gente soube logo, as notícias por logo já havia televisão. Eu tinha 14 anos quando a televisão veio. E ele já andava a bacalhau há quanto tempo? O Bino andava a bacalhau para aí há 5 anos. Já tinha alguma experiência? Já sabia. E sabes o que tinha? Uma coisa que não havia comunicações, ele sabia-se logo. Era? Como é que era a comunicação que era entre vocês? No princípio era igual? Eles escreviam-nos
Eles escreviam-nos como quem vai para o estrangeiro. Pois. Era para aí uma ou duas cartas por... E meia dúzia de meses. Era meia dúzia de cartas. É. Nós escrevíamos para eles e eles depois também recebiam. E o que é que falavam nessas cartas? Olha, a vida amargurada e feliz que a gente tinha quando se escrevia uns para os outros. Tem-se de Ele tudo. contava de... De cá e nós contávamos de lá. Ele contava de lá. Ele contava o que é que fazia quando... A gente-